Marte é um pequeno mundo repleto de mistérios. Seu ciclo sazonal de gases, combinado com uma atmosfera extremamente rarefeita, cria condições únicas que dão origem a fenômenos intrigantes. Muitos deles ainda pouco compreendidos pela ciência planetária. Essas variações sazonais afetam diretamente a superfície marciana, moldando o solo, redistribuindo materiais e produzindo estruturas que desafiam explicações simples. Foi graças à presença de robôs e satélites na órbita de Marte que conseguimos fazer observações minuciosas e precisas do planeta vermelho. E a partir delas, a NASA descobriu uma espécie de flor petrificada na superfície de Marte. No vídeo de hoje vamos entender o que foi essa estrutura descoberta por lá. Marte possui uma superfície extraordinariamente diversa, marcada por formações rochosas curiosas que revelam a longa e complexa história do planeta. Ao longo de bilhões de anos, processos geológicos, climáticos e químicos atuaram de forma contínua, moldando paisagens que variam entre extensos desertos arenosos e regiões rochosas altamente fraturadas. Essa variedade faz Marte um dos mundos mais visualmente intrigantes do Sistema Solar. Grande parte da superfície marciana é coberta por óxidos de ferro, dando a característica cor vermelha à superfície do planeta. Aqui na Terra conhecemos simplesmente como ferrugem. Sim, Marte está enferrujado. Mesmo com uma atmosfera tão rarefeita, Marte ainda tem ventos suficientes para moldar a superfície, mover dunas, alterar rochas e tudo mais. O planeta não é tão parado quanto parece. Marte abriga formações rochosas que sugerem antigos ambientes aquáticos, camadas sedimentares bem definidas, leitos de rios secos e deltas fossilizados indicam que água já fluiu pela superfície marciana por longos períodos. Essas rochas preservam registros valiosos de um passado em que o planeta possuía condições muito diferentes das atuais, possivelmente até mais quentes e úmidas. Entre as estruturas mais impressionantes do relevo marciano está o imponente Monte Olimpo, um vulcão colossal que se eleva a quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Sua existência revela um passado de intensa atividade vulcânica, responsável por vastos derrames de lava que remodelaram grandes áreas da superfície. Ao seu redor, extensos campos rochosos mostram como esses processos foram duradouros e profundos. Outro destaque é o Valles Marineris, um gigantesco sistema de cânions que se estende por milhares de quilômetros, deixando o Grand Canyon aqui na Terra comendo poeira. Suas paredes íngremes expõem camadas de rocha que funcionam como um verdadeiro arquivo geológico, permitindo aos cientistas estudar diferentes épocas da história marciana. A escala dessa formação planetária não encontra outro paralelo em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Muitas das rochas em Marte, quando observadas sob certos ângulos de luz e sombra, acabam evocando formas familiares à mente humana. Esse efeito, conhecido como pareidolia, faz com que algumas estruturas pareçam rostos, animais ou até plantas petrificadas. Embora essas semelhanças sejam apenas ilusões visuais, elas destacam como as formas naturais marcianas podem ser surpreendentemente complexas. Uma das formações mais curiosas do planeta são as chamadas aranhas marcianas, entre muitas aspas. Vistas de longe, essas estruturas lembram criaturas espalhadas pela superfície, mas na verdade são canais ramificados esculpidos pelo gás de dióxido de carbono ao sublimar em camadas da superfície. Esses processos só mostram como lá em Marte ainda há muita interação entre a atmosfera e o próprio solo. E mesmo sem uma evidência clara de vida, pelo menos até agora, Marte não deixa de ser enigmático, principalmente pelo potencial que tem no seu passado. A chamada flor petrificada que foi descoberta por lá é uma dessas formações enigmáticas em que o planeta vermelho pode simplesmente enganar o nosso olhar. Registrada pelo rover Curiosity, a pequena estrutura lembra fortemente uma flor delicada brotando do solo marciano, com pétalas finas irradiando a partir de um centro. Apesar da aparência orgânica, trata-se de uma formação inteiramente mineral, resultado de processos geológicos antigos e bem conhecidos pela ciência planetária. Essas estruturas são classificadas como aglomerados cristalinos, referindo-se à reorganização e recombinação de materiais dentro de uma rocha após a sua formação inicial.
geralmente mediada pela presença de água. No caso dessa flor, os minerais se precipitaram a partir de soluções aquosas, cristalizando lentamente em padrões tridimensionais, que hoje chamam a atenção por sua forma incomum, lembrando uma flor. Análises de formações semelhantes já observadas em Marte indicam que essas estruturas são compostas em grande parte por sais de sulfatos. Esses minerais se formam quando a água rica em sais evapora ou muda suas condições químicas, deixando para trás cristais que crescem em geometrias específicas. Isso reforça a ideia de que no passado houve água líquida circulando nos ambientes onde essas flores se desenvolveram. Originalmente, essas estruturas estavam presas dentro da rocha matriz. Com o passar dos milhões ou até bilhões de anos, a erosão causada pelo vento e pela variação térmica removeu o material ao redor, deixando os aglomerados cristalinos expostos. Curiosamente, essas flores petrificadas são bem mais resistentes do que as rochas ao redor, e por isso elas persistem até os dias atuais. Tudo isso simplesmente por conta de sua própria composição. Na imagem da flor petrificada, inclusive, é possível notar concentrações arredondadas próximas, evidenciando que diferentes estilos de cristalização ocorreram no mesmo ambiente geológico. Para estudá-la em detalhes, o Curiosity utilizou a câmera MALI, um verdadeiro microscópio geológico montado no braço do rover. Esse instrumento permite observar texturas e minerais em altíssima resolução, revelando detalhes invisíveis em imagens panorâmicas, e ajudando os cientistas a interpretar a história química das rochas. Essa não foi a primeira vez que Marte apresentou estruturas com aparência vegetal. Em 2013, o próprio Curiosity revelou outra formação semelhante, e antes disso, o rover Spirit encontrou rochas ricas em sílica, com protuberâncias irregulares, que foram apelidadas de couve-flor. Em todos os casos, a explicação está ligada à precipitação mineral e à ação prolongada da água, não à presença de vida, infelizmente. A flor petrificada, portanto, não é um fóssil nem um organismo marciano, mas ainda assim é extremamente valiosa do ponto de vista científico. Ela funciona simplesmente como um registro mineral histórico do planeta vermelho, de um passado em que Marte foi bem mais quimicamente ativo. E claro, uma formação como essa alimenta a nossa imaginação e só nos revela como o passado marciano foi complexo e bem mais acolhedor. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!